O meu cálice transborda. Salmo 23, verso 5. O salmo culmina nessa expressão. O poeta não pode subir mais alto. Ele se esforçou para expressar a bem-aventurança de sua condição em ter o Senhor como seu pastor. Mas depois de todos os seus esforços, ele está ciente do fracasso. Seu soneto não atingiu o auge da grande discussão, nem sua alma, embora ampliada com a gratidão, foi capaz de compreender os dons incomensuráveis da graça. E, portanto, maravilhado com as abundantes superfluidades da misericórdia, ele clama: meu cálice transborda. Em uma frase curta, mas muito expressiva, ele quase diz: não apenas tenho o suficiente, mas mais do que o suficiente. Possuo não apenas tudo o que sou capaz de conter, mas herdo um excesso de alegria, uma redundância de bênçãos, uma extravagância de favor, uma prodigalidade de amor. Meu cálice transborda. Não sabemos quando Davi escreveu este salmo. Parece, entretanto, não haver período de sua vida em que ele pudesse ter usado essa expressão em referência puramente às suas circunstâncias temporais. Em sua juventude, ele era um menino pastor e cuidava do rebanho do seu pai. E em tal ocupação, houve muitas adversidades e desconfortos, além dos quais ele parece ter sido objeto da má vontade de seus irmãos. Ele não foi embalado pelo luxo, nem mimado com indulgências. Sua vida foi dura no exterior e um curso difícil em casa. E a menos que ele fosse profundamente espiritual e, portanto, encontrado conteúdo em seu Deus, ele não poderia ter dito: meu cálice transborda. Quando ele assumiu a vida pública e viveu nas cortes de Saul, e até mesmo se tornou genro do rei, sua posição era perigosa demais para lhe proporcionar alegria natural. O rei o odiava e buscou sua vida muitas vezes. Se não fosse que ele falasse da graça superabundante e não das circunstâncias externas, ele não poderia então dizer: meu cálice transborda. Durante o período do seu exílio, seus esconderijos estavam nos covis e cavernas das montanhas e nos locais solitários do deserto, para os quais ele fugiu para salvar a vida como uma perdiz perseguida. Ele não tinha descanso para a sola dos pés. Sua sede pelas ordenanças da casa de Deus eram intensas e seus companheiros não eram capazes de dar-lhe consolo. Certamente, só poderia ter sido em referência às coisas espirituais que ele poderia então dizer: meu cálice transborda. Quando ele veio para ser rei de Israel, suas circunstâncias, embora muito superiores às que ele esperava alcançar, foram muito difíceis por um longo período. A casa de Saul guerreou contra ele e então os filisteus pegaram em armas. Ele passou de guerra em guerra e marchou de conflito em conflito. A posição de um rei é, em si mesma, um lugar espinhoso, mas este rei tinha sido um homem de guerra desde a juventude. De modo que, além da graça de Deus e das bênçãos escolhidas da aliança, ele nem mesmo poderia no trono ser capaz de dizer: meu cálice transborda. Talvez você não esteja mais sob tutores e governadores, mas tenha se lançado à vida por conta própria e ainda assim está insatisfeito com a providência. Você sonhou que, se fosse casado, tivesse seus filhos com você e uma casa só sua, ficaria satisfeito. E tudo aconteceu, mas quase nada o satisfaz. A refeição oferecida hoje não foi boa o suficiente para você. A cama em que você vai se deitar esta noite não será macio o suficiente para você. O tempo está muito quente ou muito frio, muito seco ou muito úmido. Você raramente se encontra com um dos seus semelhantes que esteja exatamente em sua mente. Ele é muito astuto e rude, ou então ele é muito fraco e não tem espírito vigoroso. Seu tipo de homem bom você nunca vê. Os grandes homens estão todos mortos e os verdadeiros homens dessa geração estão todos falhando, segundo você. Alguns de vocês não podem ser felizes. Você nunca está bem até que diga que tudo está errado. Você acorda pela manhã e tem sempre o seu rosnado matinal. Não há como agradar você. Conheço homens que, se estivessem no paraíso, criticariam as clareiras do Éden e se proporiam a virar os canais dos seus rios e mudar a posição de suas árvores. Se a serpente fosse excluída, eles exigiriam liberdade para ela entrar e ficariam indignados com a sua exclusão. Eles criticariam a música dos anjos, criticariam os querubins e se cansariam dos mantos brancos e harpas de ouro.
Ou, como último recurso, ficariam zangados com um lugar tão completamente abençoado que não lhes proporcionasse um canto para reclamação, indulgência e censuras rancorosas. Para essas mentes inquietas, o cálice que transborda não existe. Alguns também, sabemos, cujo cálice nunca transborda porque estão com inveja. Eles ficariam muito satisfeitos com o que têm, mas outra pessoa tem mais e eles não podem suportar. Se eles veem outro em uma posição melhor na sociedade, eles desejam rebaixá-lo ao nível deles. Agora, com certeza, amigo, se você acha sua própria sorte difícil de suportar, você não pode desejar que outro homem também a sofra. Se o seu caso for difícil, você deve ficar feliz porque os outros não estão igualmente afetados. É uma coisa feliz quando um homem se livra da inveja, pois então ele se alegra com a alegria dos outros e com uma apropriação secreta que está longe de qualquer coisa como roubo. Ele chama de seu tudo o que pertence a outros homens, pois ele é rico em suas riquezas, alegre na alegria deles e, acima de tudo, feliz por eles serem salvos. Alguns de nós sabemos o que é duvidar da nossa própria salvação e ainda assim sentir que devemos sempre amar a Jesus Cristo para salvar outras pessoas através do nosso testemunho. Eu te ordeno, expulse a inveja. O dragão verde é um convidado muito perigoso na casa de qualquer homem. Lembre-se de que pode estar escondido no coração de homens muito bons esse mal. Um pregador pode não ser capaz de apreciar os dons de outro pregador, porque eles parecem ser mais atraentes do que os seus. Pessoas boas, entre aspas, quando veem outro útil, têm o hábito de dizer: sim, mas ele não faz isso, ou ele não faz aquilo, e a observação é feita. Ele é muito útil, mas muito excêntrico, como se nunca houvesse um homem que fizesse alguma coisa neste mundo que não fosse excêntrica. Suas próprias excentricidades, que você acha ser assim, que são coisas incômodas, Deus frequentemente declara ser o poder dos homens e mulheres que ele pretende empregar para descobrir novos caminhos de utilidade. O que você chama de imprudência pode ser fé, e o que você condena como obstinação pode ser apenas a força de espírito necessária para perseverar nas dificuldades. Bendiga a Deus pelos homens graciosos, conforme você os encontra, e não queira que sejam diferentes do que são. Quando a graça divina os tiver renovado, ajude-os em tudo que puder e faça o melhor uso possível deles. E se o sino deles não toca a mesma nota que o seu, e você não pode mudar seu tom, e ainda assim você sente que sua nota seria discordante com a deles, ore a Deus para afinar seu sino em harmonia com o deles, que vem do campanário sagrado, para soar um sino sagrado, sagrado e harmonioso por meio da união de todos os sinos e todos os seus tons no único louvor a Deus. A inveja impede que muitas taças transbordem, que o cálice de muitos jamais transbordem. Assim, mais uma vez, no melhor dos homens, a descrença com certeza impedirá que o cálice transborde. Você não pode entrar na condição do salmista enquanto duvida do seu Deus. Observe bem como ele coloca: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele não tem medos, pressentimentos ou dúvidas. Ele deu um escrito de divergência entre sua alma e a ansiedade. E agora ele diz: meu copo transborda, meu cálice transborda. Por que você está se preocupando, minha irmã? Qual é o último novo assunto para se preocupar? Se você se preocupou por toda a sua vida, seu marido, seus filhos e seus servos passaram por momentos tristes por causa disso. Seu marido sente em relação a você: boa mulher, não sei nada em que pudesse culpar ela, exceto que ela critica os outros e que ela sofre quando não há motivo nenhum para lamentar. Queira o Senhor esticar sua harpa, afinar sua harpa, para que não emita notas tão estridentes como agora, mas que produza alegre música de louvor. Sua grande necessidade é uma fé mais infantil em Deus. Aceite a palavra de Deus e confie nela. E, boa irmã, seu cálice irá transbordar também. Qual é o seu problema, irmão? Você estava sorrindo agora mesmo ao pensar em como algumas mulheres estão preocupadas, pois você pensou: elas não têm as preocupações que os homens têm nos negócios. Mal você sabe, há um fardo para as mulheres que é tão pesado quanto o de seus maridos e irmãos, se não mais. Mas qual é a sua angústia? É algo que você não ousa contar a Deus?
Então, o que você tem a ver com isso? É algo que você não pode contar a Deus? O que há em seu coração que o impede de desabafar? Se você tem um negócio que não pode levar a Deus, é porque você não devia ter este negócio. É algo que você se recusa a contar a Deus, então será um problema e uma maldição para você. E ficará cada vez mais pesado, até que irá esmagá-lo no chão. Mas venha e conte ao seu grande ajudante. Você acredita em Deus por seus filhos? Acredite nele sobre sua propriedade. Acredite em Deus sobre sua esposa doente ou seu filho moribundo. Acredite em Deus sobre suas perdas e dívidas incobráveis e negócios em declínio. Um seio nu diante do Senhor é necessário para uma satisfação perfeita. Já provei Deus e falo o que sei. Tive um cuidado que me incomodou, uma ansiedade, um medo, que dificilmente poderia comunicar a outra pessoa sem talvez torná-lo pior. Fiz o meu melhor e orei por isso, mas não encontrei uma saída. E finalmente deixei com Deus, sentindo que se ele não o resolvesse, deveria ficar sem solução. Resolvi que não teria mais nada a ver com isso. E quando fiz, a dificuldade desapareceu. E em seu desaparecimento encontrei um motivo adicional para confiar em Deus. E pude novamente dizer, o meu cálice transborda. Devemos andar pela fé com os 2 pés. Alguns tentam andar pela fé com o pé esquerdo, mas o pé direito eles não levantam da terra. E, portanto, não fazem nenhum progresso. Devemos viver totalmente pela fé, totalmente pela fé. Aquele que aprende a fazer isso, logo dirá, o meu cálice transborda. Se Deus não for tua porção, teu cálice nunca transbordará. Infelizmente, para muitos, o cálice nunca transbordou e nunca transbordará.